trata esse assunto? Das transformações nas relações de trabalho. Beleza. E o que significa esse assunto? Esse assunto, ele cai tanto na ESA quanto na SpaceX. Né? A SpaceX cai mais, né? Mas na ESA também é importante porque vai falar de economia informal e tal, vai falar de terceiro setor e assim por diante. Bom, esse assunto vai tratar o seguinte, das transformações que as relações de trabalho tiveram ao longo dos tempos. Como é que era o trabalho lá nos feudos? Né? Eu tinha os servos, os senhores feudais, né? E pronto. E aí a igreja, né? O rei, beleza. Então não tinha, vamos dizer assim, salário, né? Não tinha relações empregatícias nessa época. Quando os feudos se extinguem, né? Que foi da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, os feudos acabam se extinguindo porque começa a surgir uma forma de comércio, né, nos próprios, né, redutos feudais ali. E aí quando esse comércio começa a surgir, começa a ser executado, né, começa compra e venda, começam a comprar e vender, cria-se o dinheiro, inventam-se o dinheiro, né? Que mais que eles inventam? Essas trocas começam a ser mais enfáticas, vamos dizer assim, porque até então o servo produzia e tudo era repartido, né, igualzinho, todo mundo feliz e pronto. Com esse início desse comércio, começou uma classe surgir dentro dos feudos ali, começou a surgir uma classe chamada de burguesia. Essa classe chamada de burguês, os burgueses. O que é burguês? Ah, você é burguês, hein? Ah, isso aqui é burguês. Ó o relajão dele aqui, ó. Isso é sinônimo do quê? De quem tem dinheiro. A burguesia, ela começa a se ascender como uma nova classe dentro dos feudos. Né? A burguesia passa a ser os detentores dos donos dos meios de produção, né? Os donos das indústrias futuramente. E essa burguesia, os feudos se extinguem, né? Aí nós temos agora a burguesia e o clero. Nós temos a burguesia como uma classe dominante. Beleza, tudo bem. E aí começa-se as relações de trabalho. Ou seja, a burguesia, que era os donos do meio de produção, contratam os de classe inferior para trabalhar para eles. Relações trabalhistas. Beleza. Mas o que mais nos interessa é a nossa parte, que aconteceu no Brasil. Né? No Brasil é o que mais nos interessa. Até os anos 70, vou botar assim, ó, tá em azul. Até os anos 70, até anos 70, lógico, do século 20, o sistema de produção era majoritariamente fordista. Como é o sistema fordista? O que é o sistema fordista? Né? Antes do sistema fordista, eu vou colocar aqui, ó, os sistemas que nós temos. Vou botar aqui assim, ó. Nós temos o Taylorismo, nós temos depois, na sequência, o Fordismo, e depois, na sequência, mais para frente, nós vamos ter o Toyotismo. Beleza? 3 sistemas que foram criados para otimizar os processos de produção. Beleza? 3 sistemas que reestruturaram a produção. Por isso que o nome é reestruturação produtiva. Beleza? Vamos entender cada um, então? Taylorismo surge no final do século XIX. O Taylorismo é criado por Frederick Taylor. Taylorismo Taylor baseou-se em pegar o funcionário, né, o empregado, e fazer ele não vou dizer se especializar, mas treinar ele em uma tarefa, para que ele pudesse fazer essa tarefa no menor tempo possível e na menor energia despendida. Né? Ele é tão treinado que ele ele fazia de olho fechado praticamente. Eu vim de óculos para ler depois, ele que estava meio ruim de vista hoje. Bom, e ele fazia de olho fechado. Então Frederick Taylor pensou o seguinte, eu tenho que treinar o trabalhador.
Ele não precisa fazer, vamos fazer essa cadeira, por exemplo. Ele não precisa saber fazer toda a cadeira. Ele precisa saber fazer uma parte, que é pintar, por exemplo. Ou entortar o ferrinho ali, só. Então ele fazia uma tarefa. Conforme ele ia treinando, exatamente naquela tarefa, ele ia fazendo cada vez mais rápido, cada vez com maior facilidade. E isso, lá no final das contas, era dinheiro para o dono da empresa. Porque ele fazia cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Treinem vocês em alguma coisa. Eu não sei fazer tal coisa, então eu vou treinar. Começa a treinar. Vai chegar um momento que você vai fazer com tanta facilidade que você nem cansa. Por exemplo, o quê? Sei lá, jogar bola, não sei, né? Faz com tanta facilidade. Treinamento de exercício, por exemplo, né? Vou treinar flexão. Vocês precisam fazer flexão para essa, né? Flexão. No começo é ruim, cansa, caramba, cara, treme o bracinho. Mas a partir do momento que você treina, mas é treinar, é bastante. Você vai chegar a um ponto que você vai fazer cada vez mais sem cansar. E isso era o que o Taylorismo assim, incutiu nas indústrias nessa época. Então, treinamento rigoroso, né? Vou até botar isso aqui, ó. Treinamento rigoroso era o método utilizado, ó. Treinamento rigoroso. Logicamente que eles não eram burros, eles iam pegar os caras e dar uma selecionada. Bom, deixa eu ver aqui. Ele tem que fazer dobrar esse ferro aqui no braço. Eles não iam pegar um cara magrinho, iam pegar um cara com força. Então era selecionado o cara para determinada função. Não, aqui não precisa fazer força, então pega um mais magrinho ali, o que tem menos força e tal, beleza. Então tinha essa seleção também desse pessoal. Beleza, e esse Taylorismo foi empregado nas indústrias e bombou, tranquilo. Aí veio, no início do século XX, aproximadamente em 1914, chega Henry Ford, o magnata da indústria automobilística, né, o dono da Ford, americano. Ele introduz o Fordismo, que nada mais é do que um aperfeiçoamento do Taylorismo. Né? Ele pegou esse treinamento rigoroso, ele pegou esse pessoal que já estava com prática na fazer aquela atividade e colocou em linhas de montagem, esteiras rolantes, né? E aí ele sabia fazer muito bem aquela tarefa, a esteira rolante passava e podia até aumentar a velocidade da esteira, o cara estava tão rápido que ele... Ou seja, a produção cada vez maior, cada vez maior. Então, caracterizado por aqui, ó, linhas de montagem. Beleza, mas não é só isso. Aqui, a lógica era produzir o quanto pudesse, né? Estoques, produzir estoques. Ou seja, acumular produtos. Guarda em depósitos almoxarifados, guardem lá. Quando alguém vier para comprar, já está pronto, né? Até porque o método de produção, a rapidez da produção não era como é hoje. Hoje, a Nissan, por exemplo, né, isso já desde os anos 90. A Nissan, o cara vai comprar um carro em alguns locais, chega lá, eu quero um carro. Que carro o senhor quer? Não, eu quero um carro tal, vermelho, não sei o quê, com isso. Ah, tá, ok. Encomenda-se o carro, ele é produzido e é entregue. Tá? É mais ou menos assim. Mas isso é no próximo método que a gente vai entender aqui. Até então, Fordismo, linhas de montagem, produzir estoques para... Beleza. Vamos entender que até o Fordismo, né, para nós foi até 70, mas para países desenvolvidos foi menos, né? Mas o Fordismo ele surge em 1914, ele vai nos países desenvolvidos até 1950, quando introduz-se outro método de produção, 1960, que é o toyotismo. Mas vamos entender o seguinte, depois nós vamos falar do toyotismo. Eu escrevi aqui, ó, até os anos 70, o método era fordista, ou seja, o que nós tínhamos no método de fordista? Tá ali já, ó, né? Linhas de montagem, produzir estoques e tal. Mas nós tínhamos também, aqui, ó, botar assim de novo, produção
em massa, muito emprego de mão de obra. Muito emprego de mão de obra. Imagina, para esteiras, linhas de produção, precisava um camarada para fazer uma tarefa, para ele parafusar essa partezinha, passava, pegava outro, parafusava e assim por diante. Muita mão de obra empregada, muita. Tá? Esse é o método de produção fordista que foi empregado no Brasil até os anos 70. Hoje, nós temos ainda a utilização do método fordista? Parcialmente. Parcialmente. Tá? Parcialmente por quê? Nós temos algumas indústrias ainda que empregam muita gente. Né? Indústrias frigoríficos, por exemplo, né? Cortar carne, alguma coisa assim, ainda emprega muita gente. Né? Então tem alguns frigoríficos que o cara tem que cortar a carne, selecionar e tal, principalmente frigoríficos bovinos. Nos aviários, nos frigoríficos de aves, já tem máquinas que passam ali e cortam, é meio padrão os cortes, né? Tira a coxa de um lado, a asa do outro, peito, acabou, né? Mas no boi, tem os cortes que a prática do açougueiro ali, né? Dos funcionários, que vai tirar os pedaços, tal. Beleza. Então, nas indústrias, nos frigoríficos, por exemplo, ainda se emprega-se muita gente. Qual a diferença do sistema fordista de hoje para o antigamente? Muito emprego de mão de obra? Não, não é diferença. Produção em massa. Hoje a produção é conforme a demanda. Apesar de empregar muita gente, esse sistema, vamos dizer assim, que é semi-fordista. Mas não é um emprego, não é um taylorismo, não é um toyotismo, então? Também não. Em alguns casos também não. O toyotismo é muito emprego de tecnologia, robotização, tal. Então tem indústrias que são mistas, né? Tem a parte que tem os robôs lá e tal, outras, uma automobilística, por exemplo. Quem monta o carro lá, solda, tal, pinta, quem é? O robô. Mas lá no finalzinho, para montar o painel, os bancos e tal, são as pessoas, né? Geralmente as pessoas, montar fiação ali e tal, são as pessoas. Então é meio mista a produção. Mas o fordismo, que eu quero dizer, ele é diferente. Né? Ele não tem a produção de estoques, como nós falamos aqui. Não tem mais, hoje não tem. Hoje a produção é conforme a demanda. Né? No tempo certo, chamado de just in time, que foi criado lá no Japão, né? Chamado de toyotismo, nas fábricas da Toyota. Beleza? Nós vamos falar daqui a pouquinho. Bom, então até os anos 70 aqui. Com o advento da globalização, da tecnologia, essa tecnologia ela é revolucionada após a Segunda Guerra Mundial. O que acontece pós a Segunda Guerra Mundial? A Guerra Fria. Falamos ontem um pouquinho sobre isso. Eu comentei que eu vou falar uma aula inteira só sobre a Guerra Fria. Só não, mas vou dar mais ênfase a ela. Então, na Guerra Fria, essa disputa ideológica, União Soviética e Estados Unidos, os frutos colhidos dessa Guerra Fria foi o avanço tecnológico. O homem foi na Lua, os satélites foram lançados, a internet foi descoberta, o sistema de posicionamento global, né, foi descoberto, foi criado. Então veja quanta tecnologia. Fora outras coisas, programas de computador, o próprio computador que foi inventado em 1946, foi nessa fase. Então, essa evolução tecnológica dessa fase foi muito grande. E foi tão grande que lá por volta de 1970, 60 para 70, cria-se um novo método de produção, lá nas fábricas da Toyota, denominado toyotismo. Esse método de produção toyotista, né, ele é baseado na produção conforme a demanda. Tá, isso aqui é uma característica, mas nós temos outras características do toyotismo. No toyotismo, eu tenho trabalhadores altamente especializados. Por que altamente especializados? Porque no toyotismo eu tenho emprego da robotização. Eu tenho robôs, eu tenho as mesmas linhas de montagem, agora com robôs. Então,
Eu tenho muito emprego de mão de obra no turismo? Não tenho, tá? Eu não tenho. Cada vez a mão de obra ela é menos necessária, e nós vamos ver que nos tempos atuais ela é menos necessária ainda, né? Nós fomos até a terceira revolução industrial. Alguns autores acreditam em uma quarta revolução industrial, tá? Que é a revolução altamente tecnológica. É a revolução da indústria 4.0, né? Nós temos a agricultura 4.0, que basicamente é a mesma coisa. A indústria 4.0 funciona semi ou autônoma, ou semi ou totalmente autônoma, com até 100% de autonomia. O que é isso, 100% de autonomia? Não tem funcionário. Você tem um galpão lá que produz tal produto com robôs comandados por softwares de computador. Mas quem que liga o computador? Quem cria os softwares? Sim, aí são os trabalhadores. Mas esses trabalhadores, eles são muito diferentes desses camaradas que ficavam apertando parafuso numa linha de montagem. Eles são altamente tecnológicos, não, altamente treinados, altamente capacitados e qualificados. Beleza? E cada vez mais o mercado exige isso. Quem não se qualifica vai ficando para trás. É a lei, não adianta. Quem não se qualifica vai ficando para trás. Os mais qualificados sempre vão ter espaço, beleza? Só com certeza a disputa sempre vai ser cada vez maior. Beleza. Bom, então vivíamos esse período, produção em massa, muito emprego de mão de obra. Beleza, ok. Neste período também, vou botar aqui, ó, anos no Brasil, né? Tô falando do Brasil. Anos 50, 60, 70. O que ocorre no Brasil? Uma imigração. Tá atrasado, hein, guerreiro? Depois, no intervalo, ali, paga 10 ali atrás, ali fora, ali, beleza? Nos anos 50, 60, 70, nós tivemos uma imigração. Beleza. Vieram os imigrantes, europeus, africanos, né? Vieram os imigrantes latino-americanos, vizinhos, bolivianos, por exemplo, entraram nesse período aqui no Brasil para trabalhar aqui. Beleza. Tudo porque até então precisava-se de muita mão de obra. Nós vivíamos um modelo fordista. Ok. Após esse período, com a evolução tecnológica introduzida nas fábricas e tal, lógico que as coisas elas vão diminuindo. Elas não é da noite para o dia, né? É uma descendência, nesse caso, da necessidade de mão de obra. Tá? Anos 50, 70, muita imigração, beleza, tá ok. Final dos anos 70, o Brasil começa a entrar numa crise, fruto de um boicote dos países produtores de petróleo que fizeram no chamado choque do petróleo. Esse choque do petróleo, os países que produzem petróleo, isso foi em 1973, o primeiro choque. Eles boicotaram devido a estarem revoltados com a guerra do Yom Kippur que acontece. E aí eles se reúnem, os produtores de petróleo, e aumentam o preço dos barris de petróleo. Em 4 meses, em 6 meses, aumenta 400%. Imagina quem depende dessa energia. Está lascado. E o Brasil era um desses. E aí, lógico que o mundo sofreu isso, mas o Brasil sofreu muito. As indústrias que dependiam disso aí, enfraqueceram. A economia nacional, nos anos 80, foi muito fraca. Ou seja, indústrias fecharam, faliram, tiveram que se reinventar. E a primeira coisa que um industrial vai fazer quando precisa cortar gastos? Mandar a gente embora. Não tem jeito. Vai mandar a gente embora. E mandou. Tínhamos imigração, tínhamos muita gente, ou seja, ficou muita gente ociosa nesse período. Tanto é que quando nós falamos de imigração, eu falei para vocês que no período dos anos 80 aos anos 90, foi o período que mais gente saiu do Brasil ao invés de entrar, né? Gente indo para os Estados Unidos, para a Europa,
o pessoal voltando para o Japão, né? Teve muita emigração nesse período, fruto dessa decadência econômica que nós vivíamos, fruto do choque do petróleo de 73, e daí em 79, mais um choque do petróleo. E aí entramos em recessão na década de 80. Bom, então, essa produção em massa, muito emprego, muita mão de obra, acaba diminuindo com a entrada, introdução do modelo toyotista. Que você já sabe o que é, não precisamos explicar, né? Com a introdução do modelo toyotista. Mas esse modelo toyotista, ele só pôde ser empregado e colocado em prática devido à melhoria, ou vou botar assim, ao avanço dos meios de comunicação e transporte. Imagina se eu não tenho internet, ou eu não tenho um telefone para fazer a comunicação com o meu fornecedor de matéria-prima, com o meu comprador, né? Como é que eu ia fazer uma produção fordista, conforme a demanda? Por isso que o Henry Ford fazia estoque, porque a comunicação era difícil naquela época. Quando o cara conseguia falar com ele, ele já queria o produto pronto. Queria, não é que queria, mas se eu tivesse o produto pronto, eu já ganhava dinheiro na hora. Imagina naquela época, lá no Henry Ford, o cara chegava lá, eu preciso 200, como é que eu vou botar aqui, 200, que carro que eu vou botar aqui, 200 Del Rey, né? Del Reis, 200. Então tá, vou começar a produzir. Imagina até a tecnologia era mais mais precária, até produzir os 200 e entregar para o cara, meu Deus, você foi um tempão. Mas naquela época ele tinha um estoque, então ele pegava, toma aqui, vai, leva. Agora, com as comunicações, com o avanço dos meios de transporte, ele liga para o cara, opa, beleza, vamos começar a produzir agora. Pá, desliga o telefone, pá, começa a produção. E em pouco tempo, muito mais rápido do que era antigamente, ele te entrega os carros ali, com data certa. Né? Tal dia eu vou te entregar daqui 10 dias. E a produção come solto ali e entrega os carros. Tranquilo. O que ele economiza nisso aí? Ele não precisa acumular matéria-prima num canto lá. Ele não precisa fazer estoques, não precisa. Então ele não perde. Às vezes, o Henry Ford fazia estoque. Aí não vendia, o produto ficava o quê? Obsoleto. Ficava guardado lá, ficava velho no estoque e não vendia para ninguém. Isso hoje já não acontece. O produto está ali, vamos produzir. Quando termina de produzir, vai a etiqueta da data de fabricação naquele período. Então, a validade ela tem um prazo maior. Tá? Outra vantagem desse sistema. Tranquilo? Introdução do modelo toyotista, avanço dos meios de transporte, foi por causa disso que conseguiu introduzir esse modelo agora depois da década de 70. E lógico que no Brasil, anos 90, anos 2000, né, cada vez mais esse modelo vem sendo empregado, que é a ausência de estoques. Beleza, e aí o que nós vamos lembrando aqui? Né? Estamos falando dos métodos de produção e vamos lembrar que a necessidade de mão de obra é cada vez menor. Cada vez mais gente sem ter o que fazer. Cada vez mais gente migrando para o terceiro setor da economia. Né? E aí tivemos uma questão na prova da ESA, 2 anos atrás, se não me engano, que dizia que a população economicamente ativa, ou setores, o Brasil vivia uma terciarização da economia. É justamente isso. Por quê? A maior parte dos empregos estão onde? No terceiro setor, que é o setor de comércio e serviços. Por que isso? Porque lá no segundo e no primeiro, já não precisa tanta gente assim, porque eu tenho uma tecnologia inserida. Tá? Isso é a reestruturação produtiva. Tá? É só a necessidade cada vez menor
daquela produção em massa ou da ação do trabalhador, suando ali, trabalhando. Né? Agora, tudo é mais, não vou dizer mais fácil, porque muita gente não consegue emprego. Não é tão fácil. Apesar de tu não suar, mas tu tem que se especializar. Beleza, então tá. Aí viemos a esse modelo e chegamos à época atual, que é quando nós temos esse período aqui. Falamos da crise econômica, né? É importante vocês colocar aqui. Nos anos 90, tá azul, ó, botar assim, anos 80, crise econômica, beleza? Anos 80, crise econômica. Qual foi a crise? Vocês já sabem ali, choque do petróleo, tal, vou botar uma observaçãozinha aqui, ó. Aqui, ó. Aumento do desemprego. Anos 90, o Brasil entra numa fase chamada de abertura econômica. Uma fase chamada de abertura econômica. O que acontece? Acho que eu falei ontem no final da aula. Até os anos 90, até o final dos anos 80, o Brasil tinha restrição a produtos importados. Não é que não podia entrar, era mais caro entrar. Os impostos eram mais caros. Chamava-se isso de protecionismo alfandegário. Né? Chamava-se de protecionismo alfandegário. Olha as coisas ali. Protecionismo alfandegário, ou seja, o próprio Estado protegia a economia. Como? Não deixando entrar produtos importados. Se quisesse entrar, podia, mas era caro. Nossa, eu lembro naquela época que era assim, como é que era? Tinha no meio dos mercados a seção de produtos importados. Hoje ainda tem também, né? Mas naquela época tinha, no início dos anos 90. Seção dos produtos importados. Cara, ninguém chegava perto. Era um que outro da cidade chegava perto. Por que ninguém chegava perto? Porque era caro pra caramba, não chegava nem perto. Não caía, quebrou, ai meu Deus do céu, né? Ninguém chegava perto, pelo amor de Deus. Até o final dos anos 80. Dos anos 90, vem esse período chamado anos de abertura econômica. Também chamado de políticas neoliberais ou neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É quando o Estado tira o pé um pouco e deixa a economia ser regulada por ela mesma. A economia de mercado. O que é uma economia de mercado? A economia que ela mesma se faz. Por exemplo, eu vendo feijão, tal, a minha produção esse ano, a produção do feijão esse ano foi gigantesca. Todo mundo produziu feijão, todo mundo. O preço baixa. Teve um ano que deu uma geada e tal, escassez de chuva e tal, alguma coisa assim. Produzimos pouco feijão, mas produzimos. O feijão sobe. Quem comandou a subida e a descida do feijão? O próprio mercado. É a lei da oferta e da procura. Isso é economia de mercado. Tá? Em outros tempos, antes dos anos 80, o Estado ele intervia mais. Né? Ele poderia, não, é o seguinte, vamos congelar os preços, tal, o que ocorreu na década de 80. Tá? Então o Estado ele tinha essa política. Apesar de que o Brasil ainda é um país que o Estado intervém muito na economia. Tá? Não, lógico, longe de ser uma economia planificada. A economia planificada é aquela onde o Estado intervém totalmente. Ele dita as regras. Ele que é o detentor das empresas. Né? E no neoliberalismo, que é colocado em prática, faz-se abertura, entrada de produtos importados. Consequência desse período aqui, crise na indústria interna. Porque estava mais barato comprar o importado do que comprar da indústria nacional. O que acontece com a indústria nacional? Ela melhora a qualidade dos produtos. Tá? Por quê? Para tentar competir na qualidade.
porque no preço não dava. E aí vai comprar, quer comprar um tênis do Paraguai, então compra lá. O tênis do Paraguai vai durar ali 30 dias, vai começar a descolar e tal. E geralmente era assim mesmo, né? Hoje não, hoje a qualidade está bem melhor. Mas assim, geralmente era assim mesmo. Comprava o tênis já... E os produtos internos eram com qualidades boas. Isso para tentar manter a concorrência. Beleza? Porém, mesmo assim, a indústria ela enfraquece e tal. Uma solução para a indústria foi se desconcentrar, que nós falamos isso aí na aula de industrialização. Desconcentração industrial. Beleza? Neoliberalismo. Bom, e aí chegamos aos anos 2000, né? E a tecnologia, ela é cada vez mais inserida nas indústrias brasileiras. Criam-se polos tecnológicos, né? São José dos Campos, Campinas e outras regiões, né? Ou seja, a educação ela vai melhorando. O que é um polo tecnológico? É um polo que produz tecnologia. Para produzir tecnologia, eu tenho que ter mão de obra qualificada. E o Brasil, aos poucos, ele foi criando essa mão de obra qualificada. Lógico que ainda são ilhas de produção de mão de obra qualificada. Né? Não no Brasil inteiro, no mundo inteiro, ou no Brasil inteiro. Né? Então, mas uma certa produção de tecnologia nós temos. Não se compara à tecnologia de países desenvolvidos, logicamente. Nós produzimos algumas tecnologias. Essas tecnologias vão sendo colocadas em prática. Por exemplo, a agricultura brasileira é muito tecnológica. E muita coisa é criada aqui dentro. Tá? Muita coisa é criada aqui dentro. Né? Acompanhamento da produtividade, né? Aqui na palma da mão do engenheiro agrônomo e tal, isso é tecnologia. E aí, essa indústria, ela é chamada hoje de indústria 4.0, né? Vamos dizer aqui, com até 100% de autonomia. Com até 100% de autonomia. E aí eu vou colocar a consequência disso. Menor utilização de mão de obra. E aqui eu vou colocar aqui, ó, a necessidade cada vez maior de qualificação. Beleza? Tranquilo. Isso é o que nós vivemos hoje, tá? Hoje. Isso é o que nós vivemos hoje. Esse é o atual. Então, quem não se qualifica vai pegar os piores empregos e é assim, e é assim. E é porque é, né? Não tem aquele memezinho do cara lá? E é isso aí, beleza? Ok. E aí, os reflexos disso aqui, ó. Hoje, a população economicamente ativa no Brasil, né? A PEA, que vai dos 15 aos 65, 64 anos de idade, ela é de 63% da população. De toda a população brasileira, 63% está na população economicamente ativa, inclusive a maioria de vocês aqui. Acho que todos vocês, né? Beleza? 63% da população está na PEA. O que eu ia botar aqui? Esqueci o que eu ia botar aqui. Beleza? Tranquilo. Desses 63%, vou botar assim, ó. Desses 63%, eu tenho 59% trabalhando e 41% na informalidade. Na informalidade são os trabalhadores informais. Quem são os trabalhadores informais? Os vendedores ambulantes, tal, vários, né? Vocês saiam na rua aí, vocês enxergam um monte de gente
na informalidade, tá? O que caracteriza o cara trabalhar informalmente? Não pagar impostos. Não pagam impostos, tá? A informalidade quer dizer que não pagam impostos. Não recolhem FGTS, né, o Fundo de Garantia, tá? Não pagam impostos. Tranquilo. 41 informais. Desses 59 aqui, né, que são os formais, vou botar aqui em cima, ó, formais, 20% está no primeiro setor. 21% no segundo setor. E 59% no terceiro setor, que é o setor do comércio e serviços, que é o que representa a maior fatia. Por isso, podemos dizer que o Brasil vive a terciarização da economia. Por quê? A maior parte do PIB brasileiro vem do terceiro setor, porque é o setor onde emprega mais gente, onde se produz mais. Terciarização da economia. Tá? Também alguns autores chamam de hipertrofia do setor terciário, que é a mesma coisa. Hipertrofia do setor terciário. Eu posso chamar assim também. Tranquilo? Beleza. Informalidade e tal. Dos desempregados, né? Que tipo de desemprego? Isso aqui eu também já vi cair. Ó, eu tenho dois tipos de desemprego. O desemprego. Eu tenho o desemprego estrutural e eu tenho o desemprego conjuntural. Beleza? Desemprego estrutural é o que nós vimos até agora. Ó. Olha a sequência. Né? É o desemprego proveniente da estrutura produtiva, da reestruturação produtiva que nós vimos aqui. Quem que roubou os empregos? A tecnologia. Tá? Então, o desemprego estrutural, deixa eu ver como é que eu coloquei para vocês aqui. Ó. O desemprego estrutural é aquele onde o trabalhador foi substituído, vou botar assim, mão de obra, vou botar assim, ó, mão de obra substituída pela tecnologia. Beleza? Esse é o desemprego estrutural. E o desemprego conjuntural é aquele que acontece quando o país entra numa recessão econômica. Por exemplo, lá em 1980. 2008, nós tivemos uma recessão, né, mas a mais grave. 1930, né, tivemos recessão econômica. Então, aqui, períodos de recessão econômica. Beleza? Hoje, 2020, né? 2021 não acabou, não sabemos ainda. No final de 2020, tinha-se um desemprego, uma porcentagem de 13,1%. 13,9%, não 1,1%, 0,9%. Uma alta taxa de desemprego. Lógico, 2020, pandemia, tudo isso colabora. Mas a média de desemprego no Brasil é entre 9% e 11%. A média é entre 9% e 11%. Quando está 9%, nós estamos um aço. Quando está 11%, nós estamos malhados na asa. E quando está 13%, pior ainda, né? Mas foi um pouquinho fruto disso aí, da conjuntura, né? Do vírus aí. Pandemia. Esqueci o nome. Beleza? Bom, então para finalizar essa parte, nós vimos aqui a reestruturação produtiva.
Assunto bem tranquilo, um assunto que não é incomum em prova, cai toda hora, tá? Às vezes essa parte ela pode cair lá na indústria, na mesma matéria da indústria, cai, tá? Então ela cai isso aí, tranquilo? O que mais que nós vamos fazer? Tá, agora nós vamos para a lista de exercícios, para depois a gente começar a nova matéria, tá? Pega a lista de exercícios de ontem, tá? Ó, quem não trouxe já paga 10 lá no cantinho lá, tá? A lista de ontem, o exercício número 11, tá? Nós vamos o número 11. Temos alguns exercícios que nós precisamos resolver. Essa lista aqui, ela tem muita coisa que a gente precisa rever e precisa entender, tá? Fizeram os exercícios com certeza, né? Lógico, claro, né? Quem não vai fazer o exercício em casa? Não. Né? Agora eu vou botar meu óculos aqui para facilitar a leitura. Beleza. Sobre a União Europeia, falamos de blocos econômicos ontem, falamos da União Europeia ontem. Beleza, vamos lá. Sobre a União Europeia, é correto afirmar que a União Europeia, um bloco econômico, surgiu em 1957, denominado como Comunidade Econômica Europeia. Né? Que mais temos de importante da União Europeia? Tivemos um Brexit. O Brexit acontece em 2016, inicia-se em 2016 e finaliza-se em 2020. O que representou o Brexit? Britânia é fora, né? Ou seja, o Reino Unido vazou da União Europeia. Vazaram. Por quê? Acreditavam que ganhariam mais dinheiro fora, né, com acordos comerciais fora da União Europeia. Preço. Os incomodados que se retirem. Beleza, então tá. Sobre a União Europeia, falamos alguma coisinha sobre ela. Vamos lá. Teve sua origem na Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, a partir dos anos 50, no contexto da Guerra Fria. Exato, foi 1957. Sim, foi nesse contexto da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Tranquilo. Exato. Tá? 2. Países como Dinamarca, República Tcheca e Sérvia, que faziam parte do bloco socialista, não foram aceitos na União Europeia porque não aderiram à economia de mercado. Tchecoslováquia, Sérvia, não aderiram à economia de mercado. A Dinamarca entrou na União Europeia em 1973. Portanto, é uma falácia, está errado. Errado, tá? 4. Com a crise no Oriente Médio, a entrada de imigrantes na União Europeia foi facilitada por razões humanitárias e também porque representa um enorme potencial de mão de obra qualificada para os países que compõem o bloco. E aí, o que vocês acham? Falsa. Olha só, por que está falsa? Com a crise do Oriente Médio, ok. Entrada de milhares de imigrantes na União Europeia. Beleza, está aí tudo bem. Foi facilitada, mas nunca nem aqui nem na China. Né? Facilitada, não tem facilitação. Né? Principalmente nos países europeus, cada vez mais as fronteiras se fecham. Né? É mais difícil você entrar nesses países. Mas eles precisam de mão de obra, esses países? Eles precisam de mão de obra? Claro que precisam. Precisam e muito. A Itália só tem velho, aquele negócio lá. Portugal só tem velho, só tem gente andando de bengala. Quem que vai trabalhar? Eles não estão aqui, ó. Lembrei o que eu queria escrever aqui, ó. Com isso eu lembrei o que eu ia escrever. Isso aqui, ó, é chamado de bônus demográfico. Isso que eu queria escrever, beleza? Quando um país tem a maior parte da sua população na população economicamente ativa, eu digo que esse país está num bônus demográfico. Beleza. E aí nós estávamos falando dos velhos lá da Itália, né? Os velhos lá do Japão também, mas o Japão não é da União Europeia, mas os velhos lá de Portugal. Quem é que vai trabalhar nesses países? Se não nasce mais gente, está nascendo pouca gente e tal, não está recompondo a população. Os imigrantes. Os imigrantes, eles são bem-vindos? Não é essa palavra, mas eles são necessários. Quais imigrantes são bem-vindos? Os selecionados. Lógico, tu entra, tu tem uma seleção lá e você, quanto mais qualificado, mais fácil de você entrar. Claro.
né? Mas precisa gente para cortar grama, precisa gente para trabalhar nos mercados, precisa gente para trabalhar na construção civil, precisa-se, tá? E aí tem essa entrada desses imigrantes. Logicamente que a entrada não é fácil. Quando restringe-se a entrada de imigração legal, aumenta a ilegal. Os caras sempre acham um furo para entrar, né? Os Estados Unidos, por exemplo, é um dos países que mais atrai imigrantes. Nesse momento agora, pode ter certeza que está cheio de gente lá no deserto, ó, tentando entrar. Mas certeza, né? Agora os caras estão lá correndo, que nem os loucos, atravessando os riozinhos lá. Né? Vi uma reportagem esses dias a respeito disso. Impossível, impossível. Estão fazendo um muro, mas o muro não está pronto ainda, né? É um muro com um negócio bem topzera lá, cara. É umas barronas não sei se é de ferro, é concreto, não deu para entender, ó. Mais alto pra caramba, quero ver o cara pular aquilo ali. Só que não tá pronto, né? E para tentar barrar a imigração ilegal, porque a legal, ela é bem aceita. Lógico, selecionada, mas é bem aceita. E aí ele fala aqui nesse contexto que diz o seguinte: a entrada de imigrantes foi facilitada. Facilitada não, tá? Alguns países, né, eles têm políticas de recepção de imigrante por estarem pertencendo à Organização das Nações Unidas e tal, né, aquela política. O Brasil é um país desse. O país tem como política receber imigrantes. A gente não barra ninguém, muito difícil, né? Com exceção do cara chega sem documento, sem nada, sem, sei lá, ou às vezes tem mandado, expedido contra ele, é meio mais sujo que pau de galinheiro, aí volta embora, né? Mas é muito pouco. Mas nos Estados Unidos, se ele olhar para você, não for com a taquara, né? Ó, barca no avião e volta. É assim, simples assim. Pode, deportado, pode voltar. Ah, mas eu tenho aqui, negão, vaza. Né? É assim, tranquilo? E na União Europeia não é diferente, tá? Não é diferente. A outra coisa que ele fala errado aqui, ó, por razões humanitárias, tá? E também porque representa um enorme potencial de mão de obra qualificada, não, mão de obra desqualificada. A mão de obra imigrante, a grande maioria é desqualificada. Em alguns casos, essa mão de obra é qualificada. Quando esse caso, quando possui mão de obra qualificada, essa mão de obra é chamada de cérebros. Cérebros. Tá? Esses cérebros que vêm de alguns países, quem são? São os altamente qualificados. Os indianos são um dos imigrantes mais qualificados que o Brasil também fornece muitos cérebros, né? Só que lá na Índia os qualificados migram mais, porque não tem o que fazer dentro do país. E aí eles acabam imigrando, né? Emigrando, saindo da Índia. E aí esse episódio é chamado de fuga de cérebros. Eu acho que eu já vi na SpaceX isso aqui, tá? O que é fuga de cérebro? Fuga de cérebros. O que é fuga de cérebros? É quando uma pessoa altamente qualificada decide emigrar para outro país. Ou seja, ela é altamente qualificada, não foi aproveitada no seu país. Olha que grande perda, né? O país formou o cara, qualificou o camarada e o camarada vai trabalhar em outro. Muito comum, principalmente na Índia. No Brasil também não é incomum que aconteça isso. Esse episódio chama fuga de cérebros. Um dos países que gosta muito, que seleciona muito isso, é a Alemanha. A Alemanha seleciona, eu quero esse aqui, ó. O camarada é engenheiro, não sei o que e tal. Esse camarada pode entrar, beleza? Tranquilo. Bom, mas não é a prática geral, não é a massa da imigração. A massa da imigração é desqualificado, tá? Desqualificado. Tranquilo. Então ele fala mão de obra qualificada, tá errado. 8. Nem todos os países que fazem parte da União Europeia adotam moeda única, o euro, claro, tem a zona do euro, não são todos os países, né? E não é obrigatório, falei isso ontem. Quando o estágio do bloco econômico chega à União Econômica e Monetária, adota-se uma moeda única, mas não é obrigatório para todos, adota quem quer.
Lógico, se a minha moeda é forte, já a minha moeda nacional é forte, eu não vou adotar o euro, por exemplo. Agora, se eu tenho um Guarani, por exemplo, né? Do Paraguai aqui, o Guarani, eu vou fazer o câmbio para o dólar, caramba, um rio de dinheiro, né? Então, eu adoto a moeda única, no caso o euro, para facilitar. No Mercosul foi criada uma moeda, foi idealizado, melhor dizendo, né? A moeda do Mercosul, ela ia se chamar isso aqui, ó, Pacha. Mas nunca foi impressa, nunca foi colocada em prática, tá? Mas essa era a ideia de ter criado essa moeda chamada Pacha do Mercosul, beleza? Tranquilo. Então a 8 está certa também. A 16. Uma das críticas à União Europeia no presente é o crescimento da xenofobia entre os cidadãos europeus, o que resulta em problemas políticos, culturais, como com as minorias étnicas. Beleza? É ou não é? Claro, xenofobia, aversão ao estrangeiro. Então, quando entra a imigração, os naturais da região já começam a olhar, os caras estão entrando aqui, vão roubar os nossos empregos e tal. Já é o pensamento. Inconsciente, muitas vezes. O cara olha, cara aí. Vamos pensar, mas esses europeus são xenofóbicos, né? São uns saci mesmo. Mas vamos pensar o seguinte, estamos aqui. Beleza, estamos aqui, daqui a um pouco entra 10 haitianos estudar aqui. Ninguém vai falar nada, porque ninguém é louco, senão vai ser preso, né? por xenofobia, né? Por discriminação. Mas, o cara vai pensar inconscientemente, o cara veio roubar minha vaga aqui, cara. O cara de outro país, cara, puta merda. Ou às vezes tu vai no mercado, sei lá, eu não tenho nada contra, pelo amor de Deus, não tenho nada contra. Não, e é verdade, não tenho nada contra mesmo. Mas assim, inconscientemente tu pensa, o cara tá aí roubando emprego dos caras que precisavam, né? O cara pensa, pode ser certeza. Eu não penso, pensa. No fundinho pensa. Isso é a xenofobia. É a aversão ao estrangeiro. Mas é a coisa natural de todo mundo, né? Lógico, eu ia agredir o cara e espancar o cara aí é outra coisa, né? Mas inconscientemente o cara pensa. E a xenofobia que ele está falando é de ir lá e tocar fora mesmo. E o que aconteceu lá em Boa Vista, não, lá em Roraima, né? Lá em Pacaraima. Aconteceu, vocês viram nos jornais, isso aí pode ter certeza. Agora deu uma amenizada, né? Até o Exército está lá numa ação lá, humanitária, ação humanitária, está organizando essa imigração e tal, que agora deu uma diminuída. Mas 2016, 2017, era o venezuelano entrando e os caras com pau tocando fora, né? Aconteceu isso aí, cara. Isso aí acontece muitas vezes nos países europeus, é o que ele está falando, na União Europeia aconteceu muito isso. França. Quem migra para quem? Para onde? O que mais acontece lá é a imigração africana. A África foi um dos últimos continentes a ser, não descoberto, mas a ser independente. Né? A formação dos últimos países e tal. Até o início do século XX, tinham muitos territórios africanos que eram colônias ainda, né? Da França, Portugal, né? Angola, né? Portugal, Espanha, né? E outros países ali. Aí o que acontece? Por exemplo, tem alguns países onde o cara fala francês. O cara vai migrar para onde? Para a França. Em outros países o cara fala português. O cara vai migrar para onde? Para Portugal, para ter essa facilidade na comunicação. Então, ex-colônias, populações migram para as suas ex-metrópoles, né? Vamos pensar assim, como se os brasileiros só migrassem para Portugal. Não é o caso, mas os africanos é assim. Os maiores fluxos de imigração dos africanos são para os países que eram suas metrópoles antigamente. Tá? Até por ter essa facilidade no idioma e assim por diante. Beleza? Isso é um ponto importante também. E a 32, para nós terminarmos essa questão, diz o seguinte: diferentemente do Mercosul e do NAFTA, a União Europeia apresenta grande assimetria econômica, social entre os Estados-membros. Diferentemente do Mercosul e do NAFTA.
Então quer dizer que o Mercosul e o NAFTA não têm assimetria econômica? Claro que tem. O que é assimetria econômica? Um mais rico, mais pobre. O Mercosul é todo mundo com o mesmo nível econômico? Não, o Brasil a economia do Brasil é muito maior do que os outros. O NAFTA, por exemplo, quem é o NAFTA? Estados Unidos, Canadá e México. Coitado dos mexicanos. Eles são no mesmo nível simétrico que os Estados Unidos? Não. Uma alta assimetria, tá? Então, falsa, claro que é falsa. Porque ele diz o seguinte, diferentemente do Mercosul e do NAFTA, a União Europeia apresenta grande assimetria econômica e social entre os Estados-membros. E a União Europeia é um caso à parte. Tem assimetria? Tem, mas não é grande assimetria. Né? Nós temos países praticamente todos desenvolvidos. Né? Então, a diferença econômica desses estados europeus é muito menor. Claro que existe, mas é muito menor. Diferentemente de Estados Unidos e México, por exemplo. Não dá para competir com os caras, não tem jeito. Portanto, está falsa, e se está falsa, estamos certas a número 1, a número 8 e a número 16, no total de 25, letra D, beleza? Ponto. Número 12, vai tratar agora, começa a falar um pouquinho dos recursos minerais, tá? Que nós vamos começar a falar nessas aulas também, recursos minerais. É esse assunto antes da cartografia. Bom, e aí ele mostra o cinturão carbonífero no sul do Brasil. Olha lá o cinturão, tá? Aonde existe carvão no Brasil? É nessa área aqui. O Brasil é rico em carvão? Não. O Brasil é pobre, muito pobre em carvão. Não tem quase carvão aqui. Tá? Tanto é que nós compramos muito carvão de fora, Estados Unidos, Austrália, né? Compramos muito carvão de fora. Beleza, daí vamos lá. As maiores reservas carboníferas do Brasil ficam no Vale do Jacuí, lá no Rio Grande do Sul. As maiores reservas. Mas as maiores extrações, apesar de o desenho parece que mais grossa aqui em cima, né? As maiores extrações, o estado que mais extrai carvão no Brasil é Santa Catarina. Tá? Santa Catarina é o estado que mais extrai carvão, ali na região de Criciúma, Lauro Miller, Siderópolis. Isso já foi questão de prova da ESA há muito tempo atrás, mas foi questão. Quais as 3 cidades mais produtoras, mais exploradoras de carvão? Foi um negócio assim. E a resposta era Criciúma, Lauro Miller e Siderópolis. Beleza? Tranquilo. Lá na região catarinense. Beleza, aí ele vai falar justamente desse cinturão carbonífero. E aí vai falar o seguinte, observe o mapa e em seguida analise as proposições. Todas estão corretas, exceto o que se afirma em. Está tudo certo. Vamos lá, letra A. O carvão mineral é uma rocha sedimentar, combustível. Não somente o Brasil, mas todo o hemisfério sul é pobre nesse recurso. Exato. Tá? O Brasil e o hemisfério sul inteiro. O carvão ficou lá em cima, no hemisfério norte. Exato, está certo. É uma rocha sedimentar, sim. Então, ela é encontrada em solos sedimentares? Lógico, claro que sim. B, quer dizer. A principal área de ocorrência desse mineral no Brasil é a região sul, sobretudo na bacia sedimentar do Paraná, formada por terrenos que datam do início da era paleozoica. Exato. Né? A região sul é onde nós temos o carvão. C. As jazidas carboníferas encontradas no Brasil, apesar de extensas, não apresentam alto teor calorífico. Sendo assim, o tipo mais comum encontrado é o antracito. Isso aqui eu falei já numa aula há algum tempo atrás, tá? Qual é o tipo de carvão que nós encontramos no Brasil? O carvão encontrado no Brasil é do tipo hulha. O carvão do tipo hulha, ele tem aproximadamente 85% de carbono. Né? Então, ele não é muito bom. Quando eu tenho pouco carbono, o que acontece? Quando queima, gera muita cinza. Muita cinza. Quem mais usa carvão são as siderúrgicas, né? Para derreter o aço lá, o ferro. E aí eu jogo o carvão, e aí aquele carvão queima um monte de cinza, porque ele tem baixo teor de carbono. E eu tenho que ficar limpando o forno, então é um transtorno. Tá? O carvão mais utilizado é o antracito, que ele falou aqui, mas não é nesse caso, antracito.
Esse antracito tem até 95% de teor de carbono. O carvão brasileiro, ele é do tipo hulha, que tem aproximadamente 85% de carbono. Tá? Esse é o mais usado no Brasil. O mais usado não, o mais extraído. Por isso que o Brasil compra carvão de fora, porque só tem esse carvão aqui de baixa caloria. E aí compra esse aqui para misturar e ter uma queima um pouco melhor. Beleza? Então, quando ele fala na questão que extensas, encontra no Brasil, apesar de extensas, já não concordo com essa palavra, extensas. Extensas quer dizer que é muitas. Não, não é muito. O Brasil é pouca a reserva, né? 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, tem só esse pedacinho aqui. Mas tudo bem. Ele fala assim, não apresenta alto teor calorífero, isso é verdade. Sendo assim, o tipo mais comum encontrado é o antracito. Não, é hulha. Só essa palavrinha invertida ali já tornava a questão correta. Beleza? Então essa é a questão, o exceto que ele quer. A letra D. O estado de Santa Catarina abriga as jazidas carboníferas que apresentam melhor qualidade e, portanto, maior aproveitamento industrial. Sim. Por isso que o estado de Santa Catarina é o estado que mais extrai carvão. Porque lá a qualidade de tudo é a melhor. Beleza. E a letra E diz o seguinte, o carvão mineral brasileiro, antes de ser utilizado em metalúrgicas e siderúrgicas, deve passar por processos de purificação e ainda ser misturado ao mesmo mineral importado, e aí mistura com esse aqui que eu falei para vocês. Verdade, tá certo, tá? Então, a resposta ao exceto é a letra C que ele quer ali. A número 13 vai falar o seguinte, são considerados recursos naturais tudo aquilo que é necessário ao homem e que se encontra na natureza, dentre os quais pode-se citar o solo, a água, o oxigênio, a energia oriunda do sol, as florestas, os animais, dentre outros. Sobre o uso dos recursos naturais do planeta, analise as assertivas abaixo. Beleza. Aí uma observaçãozinha aqui, os recursos naturais no planeta, eles começam a ser mais utilizados e mais procurados, mais disputados após a primeira Revolução Industrial, lá em 1750 aproximadamente. Até então, estava de boa. Quando ocorre a primeira Revolução Industrial, começa o desespero por carvão, depois, na segunda Revolução Industrial, por petróleo e assim por diante. Disputar esses recursos naturais. O petróleo ainda é o recurso natural mais disputado, ao lado da água. Tá? A água, em algum tempo, ela vai ser o recurso mais disputado. Tá? Porque o petróleo vai acabar, não vai ter jeito. Né? Estima-se que em 2100, esse petróleo deva findar. Não sei se totalmente, mas vai diminuir bastante a sua extração. E a água, ela vai ser o recurso cada vez mais cobiçado por todo mundo. Né? Nós temos no mundo uma distribuição irregular de água. Temos lugares que tem bastante água, o Brasil, por exemplo, né? Região tropical, a disponibilidade de água ela é maior. Né? Mas temos áreas de deserto, por exemplo, Oriente Médio, né? Sul da Europa, são áreas desprovidas de recursos hídricos. E áreas, em alguns casos, muito populosas. A África, por exemplo, o continente africano. O continente africano ele tem escassez hídrica de água, física de água e escassez econômica de água. Tem locais no continente africano, no centro da África, que tem água. Até porque está numa região tropical. Porém, o pessoal não tem dinheiro para extrair lá. Não tem dinheiro para tratar. Então é uma escassez física, escassez econômica de água. Beleza. Então tá, essa introduçãozinha eu queria falar aqui. Bom, e aí ele fala isso aí. Aí ele pergunta o seguinte, sobre o uso dos recursos naturais do planeta, analise os assertivos abaixo. 1. Divide-se em dois grupos, renováveis, recursos cultivados, como os recursos cultivados, e os não renováveis, como os minérios. Né? Lógico, tá? Os recursos naturais são divididos assim. Muito comum questão desse tipo na prova da ESA, hein? Recursos naturais. Divididos em renováveis e divididos em não renováveis.
Beleza? Os renováveis, nós já sabemos aqui, né? Água, energia elétrica, biomassa, eólica, solar, geotérmica. É isso aí. Entre outras, a lenha, que vai entrar na biomassa aqui, né? Beleza? São recursos que eu posso renovar. Eu planto, renova-se. Por exemplo, a cana de açúcar, né? O bagaço da cana, eu posso ainda usar para outra coisa, que é uma biomassa. Eu posso ir lá plantar. Quando eu falo em renováveis, uma coisa que inconscientemente a gente já pensa, são recursos que não poluem. Não é bem assim. Eles são menos poluentes. Isso é um tipo de questão que vem muito também em prova. Afirmando que os renováveis não poluem, tá? Isso é mentira. Eles têm o seu grau de poluição também. Logicamente que os não renováveis, que são, de maneira geral, os combustíveis fósseis, né? Aqui eu tenho petróleo, o gás natural, o carvão mineral, o xisto, perubetuminoso, e o urânio, tá? São recursos não renováveis, uma vez que eu usei, se foi, já era, não tem mais. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Tá? Então é mais ou menos aqui, essa introduçãozinha aqui, ó. Então a número 1, certa. A 2. Alguns dos recursos renováveis dependem da forma como o ser humano trata a natureza e permite que ela se renove, podendo entrar em colapso. Claro, há alguns recursos, a água, por exemplo. A água sempre vai existir. Nós vivemos num mundo com uma atmosfera, né? A água ela vai evaporar, vai voltar, pá. O que vai acabar vai ser a água potável. Mas a água não vai sumir daqui, não vai para a Lua, né? Não vai para Marte, né? A água vai permanecer. Porém, que ela vai, né, cada vez mais poluída, não vai ter mais água potável, né? Bom, a energia elétrica, né, é um recurso proveniente da energia hidráulica, né? Até deveria ter colocado energia hidráulica, que é um recurso que polui, agride muito o meio ambiente, porque eu tenho que barrar a água de um rio, eu tenho que alterar o fluxo de água do rio, eu tenho que alterar a vida aquática do rio, eu tenho que desmatar grandes áreas para inundar, né? Eu atinjo pessoas, então pensa, polui pra caramba. Sem contar que, se a barragem for mal feita, vai ocorrer o apodrecimento, né, dessas vegetações e o lançamento de metano na atmosfera, que é um gás que aumenta o efeito estufa. Beleza? Poluição. E eu até contei essa historinha para vocês. A usina hidrelétrica de Balbina, que fica no rio Atumã, lá no Amazonas, ela polui mais do que 10 termoelétricas brasileiras. Por quê? Quando fizeram a represa, simplesmente fecharam a toque de caixa e não desmataram. Imagina, desmatar a floresta amazônica. Caramba! Ia dar um serviço do Saci, né? E aí fecharam a barragem, inundou toda aquela floresta, beleza. E aí aquela vegetação foi apodrecendo, lançamento de metano no espaço. E hoje ela polui mais do que produz energia, né? Ela é mais prejudicial do que produz energia. Beleza? Tá. Então tá certa, tá? 2 também. 3. Os recursos fósseis podem ser renováveis
se as áreas onde a concentração de animais de grande porte forem conservadas e deixarem a natureza seguir seu curso. Como é que surgem os combustíveis fósseis? De fósseis, né? Soterramento de vegetal, de animal, ao longo de milhares e milhares de anos sofrem o processo de ausência de oxigênio e tal, pronto, virou combustível fóssil. Eles vão acontecer, pode acontecer de novo? Pode, mas não há tempo hábil, né, para o ser humano acompanhar isso aí. Por isso que ele é um recurso considerado não renovável. Tá? E o que ele falou ali, totalmente errado. E a número 4, a luz solar não pode ser considerada um recurso natural, já que não é produzida pela biosfera terrestre. Não precisa nem comentar, né? Lógico que ele está errado. A luz natural ela é usada para produção de energia fotovoltaica ou térmica, né? E ela não é a que mais vai ter aí, né? Até que o sol não se apague, nós vamos ter essa energia aí sem problema algum, a 0,800. Então, e a última, né? A última não, já foi. É correto afirmar em a letra E, somente a 2 e a 1 e a 2 estão corretas, o restante está mentindo, tá? Falso. 14. Leia o texto sobre a atividade de mineração. Vamos ver o que ele diz. Na maior parte dos casos, busca-se extrair um elemento valioso que está presente no minério em teores de gramas por tonelada. Para chegar ao minério, é necessário remover quase tudo o que há no caminho e achar onde botar tudo isso. O lugar designado para tal é adequadamente chamado de bota fora. É nele que se destacam as montanhas de material processado, rebaixado agora ao termo estéril. Né? Ele está falando das áreas de deposição desses minérios. Né? E nós temos exemplos disso aí, aqueles desastres de Mariana, Brumadinho. Foi um desastre que ocorreu devido a essas reservas de minério, esses rejeitos de minério que vão sendo colocados em algum lugar, e essa barragem rompeu e acabou, né, causando aqueles transtornos ali. Tá? Ele está falando desse rejeito aí. Do ponto de vista das relações da sociedade, natureza e das condições do ambiente, pode ser dito a respeito da mineração. Letra A. A mineração é uma atividade não sustentável, pois ela depende de elementos da natureza, cujos estoques são finitos e não podem, em tempo humano, ser repostos. Exatamente isso. Eu falei dos combustíveis fósseis, mas os minerais, né? O ferro, o manganês, a bauxita, né? A cassiterita. Esses minerais, eles vão se acabar. Não são eternos, vão se acabar. O ouro, por exemplo, como é que se forma o ouro, né? Como é que se forma essa rocha de ouro aí? Como é que é esse negócio, né, cara? É um negócio sensacional. Como é que é a formação do ouro? Bom, nós temos o interior da Terra quente, né? Mas próximo à camada superficial, à crosta terrestre, nós temos uma região onde nós temos as placas tectônicas, que vocês sabem. Embaixo das placas tectônicas, nós temos uma área de instabilidade. Ou seja, no interior, deixa eu desenhar aqui, ó, né? Nós temos aqui a crostazinha, né, que é bem fininha. Vocês sabem disso, até estou exagerando aqui. Essa crosta ela é fissurada. Beleza, tá? E aí nós temos uma outra área aqui, ó, que é a área do magma, ó, do magma. À medida que eu vou chegando próximo à superfície, esse magma vai ficando mais duro, né? Beleza. Só que aqui o núcleo, que está quente pra caramba, né? Núcleo externo, núcleo interno, fervendo. Esse processo de ferver, né, movimenta a estrutura interna da Terra. Tanto é que ocorrem terremotos, vulcões e tal, e assim por diante. Num desses movimentos, né, ele move duas partes aqui, ó. Uma vai para cá, por exemplo, né? Tá aqui. Uma vai para cá, a outra vai para lá. E no meio forma-se uma fissura, uma veia. Com a temperatura forte, com o calor infernal que está ali dentro,
alguns minerais evaporam e fica um outro mineral que foi formado ali. Uma união de vários minerais, na verdade, né? Se unem, que é a chamada metamorfose, né? Se unem e quando há a fissura dessas rochas, devido ao tanto calor e a pressão que está aqui dentro, né? Há uma evaporação instantânea de um gás. E o que sobra ali é as partículas desse mineral. E as partículas desse mineral é ouro. Tá? Por isso que ele é raro, é difícil de achar. Então, o ouro está se formando a todo momento. Pode estar se formando a todo momento. Lógico, lá embaixo. Né? Em qualquer movimento da crosta terrestre, o movimento da crosta, o movimento do núcleo terrestre, da endosfera, né? Da mesosfera também, aqueles movimentos vão fissurar essas partes próximas à crosta aqui, ó. Como a pressão está muito alta, quente, pressão que eu digo é força, quando ocorre a fissura dessa rocha, esses minerais que ali estavam, logicamente que não são todas as fissuras, precisa ter minerais que vão se juntar para formar esse mineral valioso. Nesse momento dessa fissura, instantaneamente há uma evaporação de gás e o que fica desse gás, que são os resíduos sólidos, se transforma em ouro. Beleza? Através dessa reação química aí. E por isso que quando você vai escavar, isso vocês já viram com certeza em filme e tal, em alguns seriados, quando você vai escavar a rocha, você encontra o ouro assim, ó. Você não encontra o ouro espalhado assim, ó. Você encontra nos veios. Nos veios, é ali que ele se forma, nos veios. E esses veios, depois passa uma água, por exemplo, uma nascente de um rio. O rio vai escavando, vai escavando, vai escavando, e aí forma-se o ouro de aluvião, que é aquele levado pelo rio. Logicamente que no fundo dos rios, em alguns locais, encontra-se ouro também, tá? Principalmente nos fundos dos rios. Tá? E ele é encontrado nos veios. Peguei uma veia de ouro, é justamente isso. Porque ali onde quebrou a rocha, evaporou aquele gás, ficou aquele mineral que é denominado ouro. Beleza? Não vai cair na prova isso aí, tá? É só para vocês ver que existe ouro. Mas para dizer que os minerais, assim como o ouro, eles são finitos. Usou, acabou. Vai se formar de novo? Quem sabe? Né? Mas nós não vamos estar aqui para ver. E é o que ele fala na questão, está certo. A letra B. Os riscos ambientais originários das atividades da mineração, são graves, pois uma vez utilizados, não há nenhum tipo de mineral que pode ser reciclado. Inclusive eu produzi ontem, quer dizer, minerais reciclados ali, a latinha de cerveja ali, ó, tá? Alumínio, todos os minerais podem ser reciclados, né? Esses minerais metálicos, né? Podem ser reciclados, por que não? Então, mentira. C. As atividades de bota fora não representam riscos tão graves ao meio ambiente, pois o material descartado na maioria das atividades de mineração não é tão volumoso. Então, vá morar lá em Mariana, vá morar lá em Brumadinho, se ele não é perigoso. Lógico que é perigoso, ainda mais se é armazenado, mal armazenado. Aqueles desastres lá de Brumadinho e Mariana, né, eles ocorreram porque o mineral lá, o manganês, o ferro, ele não vem bonitinho em barra no solo, né? Lógico que vocês sabem. É uma rocha, só que dessa rocha tem muita coisa que não é ferro. Eles têm que peneirar, separar e tal. E naquele caso, eles fazem um processo de lavagem, eles usam muita água para separar o ferro, que vai ser derretido e virar, né, os lingotes, e o restante que é o rejeito. E esse mineral, esse rejeito, ele é uma lama, né, porque é o resultante daquela lavagem ali. E aí vai sendo depositado, e aí dá as cagadas ali de arrebentar a barragem aí que vocês viram aí. Beleza? Então é um mineral muito volumoso. Mas o que está acontecendo agora? Né? Principalmente lá na Serra dos Carajás. Eles estão fazendo essa separação a seco. Não tem mais agora
ou não tem, ou está diminuindo agora a necessidade de usar água. Eles estão fazendo, não sei se é peneirar e tal, um processo de separação a seco. E aí, lógico, vai gerar rejeito? Vai, mas é um rejeito seco, aí faz uma montanha lá para menos mal, né? Beleza? Letra D. A sorte que beneficia o ambiente é que, em geral, o mineral de utilidade para os humanos raramente é encontrado misturado com outros minerais. Se fosse assim, não tinha rejeito lá, né? Letra E. As atividades de mineração estão em franco declínio, pois o ser humano praticamente encerrou o ciclo produtivo baseado na predação desses recursos. Isso aí é cada vez mais necessário, né? As produções, a tecnologia veio, mas a produção continua. Então eu tenho que transformar os recursos naturais em produtos, capitalismo, tal, e é isso aí. Então, falsa também. 15. O processo de modernização tem afetado extensões significativas do meio natural brasileiro. A prática da agricultura moderna, no entanto, tem gerado diversos problemas ecológicos. Prática da agricultura moderna, sim, né? A introdução de insumos geneticamente modificados e tal. E é isso aí, é isso que ele está dizendo. Tem gerado diversos problemas ecológicos. Dentre esses problemas podem se destacar, letra A aplicação excessiva de agrotóxicos, o que favorece a proliferação de micro-organismos que fertilizam o solo? Favorece? Não. Os micro-organismos com a aplicação excessiva de coisas vão morrer. Não. B. A utilização de adubos orgânicos, o que intensifica a poluição das águas subterrâneas? Adubos orgânicos vai poluir menos, tá? Poluir menos. Mas dependendo do adubo orgânico, se ele é a quantidade que ele seja utilizado e for para um manancial, também vai ser prejudicial, né? Mas ele é muito menos poluente do que os outros, né? C. O uso intensivo de agrotóxicos para combater pragas, o que contribui para o aumento da poluição das águas? Exatamente isso. Essa é a resposta certa. O uso intensivo desses agrotóxicos para combater as pragas contribui para o aumento da poluição das águas? Claro, pois infiltra ou escorre para os leitos dos rios. Beleza. E D. O emprego de técnicas de controle biológico de pragas agrícolas, o que diminui a fertilidade do solo. Controle biológico eu já vi, os caras criam insetos para ir combater as pragas, para ir comer as pragas, ou passarinhos, sei lá, insetos para ir comer as pragas. Esse é um exemplo de combate de pragas. Ou algumas armadilhas para que as pragas sejam atraídas e morram ali. Tá? Então a resposta certa é a letra C. A 16. Um elemento essencial para a evolução da dieta humana foi a transição para a agricultura como modo primordial de subsistência. A Revolução Neolítica estreitou dramaticamente o nicho alimentar ao diminuir a variedade de mantimentos disponíveis. Com a virada para a agricultura intensiva, houve um claro declínio da nutrição humana. Por sua vez, a industrialização recente do sistema alimentar mundial resultou em uma outra transição nutricional, na qual as nações em desenvolvimento estão experimentando simultaneamente subnutrição e obesidade. O que ele quer dizer? Antes da Revolução Neolítica, o que foi a Revolução Neolítica? Foi a revolução na agricultura. Até então, não se produzia nada. Por que não se produzia nada? O homem vivia da caça e da pesca. Ponto. Ele comia o que tinha, folhas, frutas, o que tinha na frente ele sabia comer, né? Tinha os conhecimentos para isso. Então, imagina naquela época a variedade de produtos que ele tinha para se alimentar. Todos naturais, logicamente. A variedade. Numa floresta, ele comia de tudo, né? E ele tinha o conhecimento disso. Quando o homem começa a produzir na terra, no solo, que é chamada de Revolução Neolítica, e ele começa a produzir certos alimentos, o leque de possibilidades vai diminuindo, porque esquece-se que determinada planta é comestível, né? Isso ao passar dos anos. Hoje, às vezes nós temos plantas que antigamente faziam parte da alimentação, né, das pessoas. Hoje não mais,
porque a gente esqueceu, ou esqueceu não, a gente não teve esse conhecimento. Ou seja, com a evolução da agricultura, a evolução neolítica, diminuiu a diversidade de alimentos. Cada vez mais vai diminuindo. Por exemplo, o agronegócio. O que o agronegócio produz? Commodities. Um produto só. Tá? Um produto. Produz o que dá dinheiro. Quem produz a policultura no Brasil? A propriedade familiar. As pequenas propriedades. É essa massa de trabalhadores que produz o que nós compramos no mercado, basicamente. Mas as grandes corporações, as grandes empresas rurais, né, os grandes latifundiários, eles produzem commodities, ou seja, eles estão cada vez mais restringindo a quantidade de produtos oferecidos. E aí, consequentemente, o ser humano ingere mais produtos industrializados. É mais fácil, é mais cômodo, né? E aí, como ele fala aqui, obesidade, tal, e assim por diante. Beleza? Então tá, a quantidade, e daí ele fala o seguinte, a respeito dos resultados das transformações nos sistemas alimentares descritas pelo autor, é correto afirmar, letra A quantidade absoluta de mantimentos disponíveis para as sociedades humanas diminuiu após a Revolução Neolítica? A quantidade de mantimentos, não. Diminuiu a variedade. A quantidade aumenta, porque a produção aumentou, né? Beleza. B. A invenção da agricultura, ao diversificar a cesta de mantimentos, melhorou o balanço nutricional das sociedades sedentárias? Com a invenção da agricultura, não diversificou, não. Mesmo pelo contrário, ela homogeneizou, né? E aí, melhorou o balanço nutricional? Não, piorou. Piorou. C. Os ganhos de produtividade agrícola obtidos com as revoluções neolítica e industrial trouxeram simplificação das dietas alimentares. Claro, é isso aí. Cada vez está mais simples. Arroz, feijão, carne, batata frita, uma saladinha, pronto. Cada vez mais simples, né? É isso que trouxe essas revoluções. A letra D. As populações das nações em desenvolvimento estão sofrendo com a obesidade, por consumirem alimentos de melhor qualidade nutricional. Tá de sacanagem, né? Vai ficar obeso aí, se é de melhor qualidade. E a letra E. A dieta humana pouco variou ao longo do tempo, mantendo-se inalterada da Revolução Neolítica à Revolução Industrial. A dieta está cada vez mais mudada, né? É hambúrguer, né? Hambúrguer. Pizza, sei lá. Coisas rápidas, coisas prontas. Tu vai nos mercados aí, tem tudo pronto. Chega lá, tem comida pronta, né? Tira ali, esquenta, acabou. Tudo pronto. Então, cada vez mais restrita a diversidade alimentar das pessoas. Beleza? Portanto, a resposta certa é a letra C. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui, que hora é agora? Intervalo? Bem na hora, né, tchê? Então tá, vamos para um rápido intervalo, 15 minutos, tá? 8h30, retornamos para cá de novo, beleza? Forte abraço aí. Só que tá em
Vamos lá, pessoal, então vamos continuar aqui o segundo tempo da nossa aula, lembrando que nós vamos até as 10 hoje, excepcionalmente não, a partir de agora, né?